Muito bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui na comunidade cristã Nova Vida e estamos nesse domingo pela manhã, hoje é dia 12 de julho de 2020. Nós estamos dando continuidade a uma série de estudos denominados Fundamentos da Fé Cristã. E dentro desse estudo Fundamentos da Fé Cristã, nós começamos há alguns domingos atrás a estudar sobre a doutrina, uma doutrina bíblica muito importante, que é a doutrina da santificação. E dentro dessa doutrina da santificação, no domingo passado, nós falamos sobre a realidade do inferno, e nesse domingo, hoje, eu gostaria de falar com todos vocês sobre uma realidade muito feliz, sobre algo que encanta o nosso coração, né? Que nos dá uma viva esperança, que é a realidade do céu. Aqueles de vocês que estão nas suas casas, que estão com as suas Bíblias acompanhando agora pelo Facebook ao vivo, pode abrir, se você quiser, em Apocalipse, no último livro da Bíblia, em Apocalipse, capítulo de número 21. Eu não vou ler o capítulo inteiro, eu vou ler apenas até o versículo de número 8, do versículo 1 até o versículo de número 8, e depois eu vou ler o finalzinho aqui do capítulo, a partir do versículo de número 27. Versículo de número 27. Então nós vamos ler Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 até o versículo 8, e depois o versículo de número 27. Vamos fazer uma breve oração e entraremos no nosso tema de hoje, que é a realidade do céu dentro da doutrina da santificação. Muito bem, a minha Bíblia aqui é a versão NVT, e o capítulo 21 da Bíblia, né, que é o penúltimo capítulo da Bíblia, ele fala sobre esse novo céu e essa nova terra. E tem um subtítulo aqui que fala sobre a Nova Jerusalém. Então fala o seguinte, olha: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: venham, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles, ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: escreva-se isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse: está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estarão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Versículo 27 fala assim, a partir do 26, aliás, fala assim, que todas as nações trarão a sua glória e honra à cidade. E no 27 fala: e nenhum mal terá permissão de entrar. Nenhuma pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso e enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por essa oportunidade de estarmos diante da tua presença, Senhor, para aprender da tua palavra. Rogamos que perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, e que tu fales conosco agora, Senhor, através da unção do teu Santo Espírito. A oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.
Eu queria, antes da gente entrar aqui no nosso tema, eu queria, na minha introdução, colocar duas premissas importantes para vocês aqui. Primeiro, esse estudo que a gente está trazendo sobre a realidade do céu é um estudo que eu trago para cristãos e ainda vou acrescentar, cristãos bíblicos. Porque eu sei que hoje em dia, na sociedade atual, muita gente se intitula cristãos, muitos protestantes, muitos católicos, enfim, muita gente se intitula de cristão. Mas o verdadeiro cristão, biblicamente falando, é aquele que entendeu qual é o real papel de Cristo, quando Cristo veio a esse mundo. E Cristo veio a esse mundo não só para fazer milagres, não só para fazer atos de bondade, né? Mas Cristo veio a esse mundo para quê? Para nos libertar da realidade do inferno e para conquistar para nós a realidade do céu. É para isso que ele veio. Então a Bíblia é clara em dizer que nós éramos pecadores, nós nascemos pecadores. E quando a gente se compara na presença de um Deus Santo, quando a gente olha a nossa imperfeição, a gente olha o nosso pecado, e a gente se compara diante de um padrão, que é o padrão divino, que é o padrão das exigências divinas, a gente se sente completamente desesperado. Por quê? Porque por mais que nós nos esforcemos através de boas obras ou através de uma vida tentando levar a melhor vida possível na presença de Deus, nós nunca vamos conseguir. Então, o verdadeiro cristão é aquele que entendeu a obra de Jesus. E a Bíblia diz, né, biblicamente falando, a obra de Jesus é ser redentor, é ser salvador e ser senhor da nossa vida. Então é como se você estivesse num barco, tivesse uma grande tempestade, você caiu no mar e você está com um colete salva-vida. E você nada, né? E, enfim, chega num momento que você está exausto de tanto nadar, você não chegou a lugar algum. E naquele momento você percebe que se você não estivesse com esse colete salva-vida, você estaria completamente perdido. Você não tem mais energia, você já chegou à exaustão. Então a única coisa que vai te impedir de afundar naquele momento, naquele mar, seria o seu colete salva-vida. Então o cristão é alguém que tem Cristo como seu colete salva-vida. E nesse colete está escrito: eu sou o vosso redentor e o vosso senhor. Porque todo mundo quer um redentor. Todo mundo, quando cai no mar, quer esse colete salva-vida. Mas depois obedecer a esse Senhor, depois nos conformar a uma vida de santidade, depois lutar contra o pecado, contra o mundo, contra o maligno, para estarmos na presença de Deus, para lutar para realizar a vontade de Deus, isso é a doutrina da santidade. Ou seja, muita gente quer receber Jesus como Salvador, mas não quer receber como Senhor. Mas nesse colete salva-vida que te impede de afundar, está escrito que Jesus tem que ser o seu Salvador, mas ele também tem que ser o seu Senhor. Ou seja, você tem que estar disposto a entrar por esse caminho estreito, por esse caminho da santificação. Você tem que estar disposto a tomar a tua cruz e a seguir Jesus. Você tem que estar disposto a dizer não para o pecado. Você tem que estar disposto a ter uma vida realmente mudada, não na presença dos homens. Às vezes na presença dos homens você é gente boa. Às vezes na presença dos homens você tem um padrão muito legal. Mas e na presença de Deus? Entende? Então, na presença de Deus, nós precisamos de Cristo. Precisamos de Cristo como nosso Salvador, mas precisamos de Cristo como nosso Senhor, como nosso padrão de perfeição, como nosso padrão perante Deus. E isso é a doutrina da santificação. Então, eu quero dizer que esse estudo sobre a realidade do céu é para alguém que entendeu isso. Porque se você não entendeu isso, e isso só se entende espiritualmente, eu sei que intelectualmente é até fácil de entender, mas espiritualmente, ou seja, você entender essa realidade de modo que isso provoque uma mudança radical na tua vida, uma mudança que venha mexer não só com os teus pensamentos, mas com os teus pensamentos e com o teu coração, uma mudança que realmente te estimule a viver a tua vida em função de Deus. Isso tem que ser um milagre espiritual. Então, só quem passou por esse milagre espiritual, que é promovido através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo na nossa vida, nos regenerando, nos fazendo nascer de novo, só quem passou por isso se importa com coisas como o céu e como o inferno. Quem não passou por isso,
Para ele, falar sobre o céu ou falar sobre o inferno é a história da carochinha. É uma alegoria, né? É como se fosse uma parábola, uma coisa que não é real para ele, entende? Mas se você realmente é um cristão bíblico, se você realmente é uma pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, então você vai estar comigo até o fim desse estudo, então você vai colocar muita atenção nesse estudo, porque para você esse estudo interessa. Você tem muito interesse em saber a respeito de realidades como essa e realidades maravilhosas como é a realidade do céu. Então essa é a primeira premissa que eu quero trazer aqui na minha introdução. A segunda é que nós vivemos dias que, infelizmente, esses temas são extremamente impopulares. Quando você anuncia que você vai trazer um estudo a respeito do inferno e mesmo a respeito do céu, isso não chama atenção de quase ninguém. A maioria dos cristãos hoje em dia prefere estar dormindo do que vendo um estudo como esse. Essa é a realidade. E por que isso é real? Isso no meio dos cristãos, tá? Porque é bíblico, né? A Bíblia fala assim que nos últimos dias, e a gente crê que a gente está vivendo esses últimos dias, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então o amor dos cristãos hoje em dia está muito frio. Os cristãos vivem, eu sei que eu estou generalizando, eu sei que existem exceções, né? Mas generalizando, os cristãos vivem dias em que eles estão muito apegados a esse mundo e às coisas desse mundo e pouco preocupados com a realidade do porvir. Pouco preocupados com a realidade daquilo que vai acontecer após a morte. É como se eles nunca fossem morrer. É a única certeza absoluta que nós temos aqui na Terra é que um dia, se Cristo não voltar, todos nós vamos morrer, mas a pessoa prefere viver como se ela não fosse morrer, né? Então esse tema é um tema impopular, por se multiplicar a iniquidade, né? Por vivermos dias em que o amor cristão é tão frio, né? Em que há uma mornidão, em que há uma indiferença com as coisas importantes. Por nós vivermos dias dessa forma, o pessoal não se preocupa muito com isso, e esse tema é um tema extremamente impopular. E isso é até o próprio Jesus, né? Falou, se você lê os evangelhos, você vai ver que Jesus falou assim, olha, porventura quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então a gente percebe que a coisa vai esfriando cada vez mais, né? Que a fé vai se tornando um artigo, a verdadeira fé cristã, a verdadeira fé bíblica, ela vai se tornando em nosso meio algo cada vez mais raro, de maneira que Jesus falou que quando o Filho do Homem voltasse à terra, porventura ele acharia fé na terra, enfim. Então eu quero que você guarde essas duas premissas aí no seu coração, de que isso daí é para um cristão que realmente se importa com isso. Para a maioria é um tema impopular. Mas eu acredito que 1%, né? Eu acredito que 1%, sendo bem realista, de todos os cristãos, né, aqueles que se dizem cristãos, eu acredito que 1% realmente se preocupa com isso. Eu acredito que 1% realmente se preocupa em santificar a sua vida. 1% realmente se preocupa com realidades como a do céu e realidades como a do inferno, que nós tratamos na semana passada. E por que esse 1% se preocupa? Porque esse 1% percebeu o seguinte, que aqui na Terra nós estamos num caminho. Caminho esse que pode nos levar para uma realidade sem Deus, que a Bíblia chama de inferno, ou caminho esse que, se nós aceitamos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, estamos santificando a nossa vida, nós estamos a caminho do céu. Mas a terra, a nossa permanência aqui na terra, ela é o quê? Ela é passageira. Então imagina o seguinte, você pensar que você está no caminho, você pensar que essa terra é apenas como se fosse um hotel, que você vai viver aqui por um pouco de tempo, mas você não vai viver aqui a eternidade, você não vai viver aqui para sempre. Você pensar que essa realidade que você está vivendo hoje é uma realidade passageira, isso muda a tua vida, isso muda a maneira com que você concebe a vida, isso muda os teus valores, entende? Eu já tive uma experiência, eu tive essa experiência faz pouco tempo, de estar num lugar, até um lugar muito bonito, num bom hotel, e eu estive lá nesse lugar há poucos anos atrás com a minha família. E passei lá
uma semana maravilhosa, sabe? Aquela semana em que você está de férias, aquela semana em que você não pensa, né, nas coisas do dia a dia, que você está ali curtindo aquele lugar e curtindo a tua família, conhecendo ali lugares maravilhosos, num bom hotel, né, frequentando às vezes ali um bom restaurante. Enfim, eu passei alguns dias nesse lugar. E depois, há pouco tempo agora, no ano passado, eu tive a oportunidade de voltar naquele mesmo lugar, só que sem a minha família. Eu voltei ali a trabalho e voltei sem a minha família. Então, se na primeira vez eu estava num lugar assim que eu poderia dizer assim, nossa, mas se pudesse ficar aqui para sempre tendo essa vida aqui, que vida boa seria essa, né? Que vida deleitosa, que vida prazerosa seria essa. Por outro lado, na segunda vez que eu fui lá sem a minha família, né, numa outra realidade, eu queria ir embora daquele lugar o mais rápido possível, né? Para mim estava horrível aquilo lá, eu só queria voltar para minha casa. Então o cristão, o verdadeiro cristão bíblico que se entende na realidade do céu, ele é assim. Ele sabe que esse mundo é como se fosse um hotel, é como se fosse uma viagem, é uma viagem, né? E nessa viagem, nesse hotel, às vezes a gente vai passar períodos bons, períodos em que estamos bem financeiramente, estamos bem nós e nossa família em termos de saúde, tudo parece correr bem. Então a gente tem aquele período que parece que a vida é maravilhosa, que a vida é muito boa aqui. Mas por outro lado, às vezes aquele céu azul, né, ele vai embora, vem as nuvens, vem as tempestades sobre a nossa vida e a gente percebe que não era bom do jeito que a gente imaginava, que aquilo que a gente imaginava que era maravilhoso não é tão maravilhoso assim, que aquele hotel que a gente imaginava que era tão bom, que a gente poderia viver vários anos nele, né? A gente agora quer ir embora daquele hotel, né? A gente quer sair daquela realidade. Então, a pessoa que tem Cristo no coração é assim, ela entende que ela é apenas uma peregrina, ela é uma viajante nessa terra e que a verdadeira pátria dela, como diz a Bíblia, é a pátria celestial, é o céu, né? Ela está caminhando para o céu. Então, nesse estudo que a gente vai trazer para vocês, rapidamente aqui, eu queria convidar vocês a meditar sobre 3 coisas comigo. São coisas que a gente pode meditar com base nesse texto que a gente acabou de ler aqui. A primeira coisa é o seguinte, a gente tem que pensar sobre o céu. Então, o primeiro princípio que eu quero extrair com vocês aqui desse estudo é, nós temos que pensar sobre a realidade do céu. O segundo princípio é, nós temos que entender o que é o céu, né? Às vezes o cristão ele não toma tempo para entender o que é o céu. Então, em primeiro lugar, nós precisamos pensar sobre o que é o céu, meditar nisso. Em segundo lugar, nós precisamos entender o que é o céu. E em terceiro lugar, eu quero te convidar a entender o que tem e o que não tem no céu. Quem entra no céu e quem fica de fora do céu. Correto? Então são esses 3 itens aqui, ou esses 3 pontos que eu quero tratar com vocês rapidamente nesse estudo de hoje de manhã. Em primeiro lugar, vamos pensar um pouquinho sobre o que é o céu. Por que é importante pensar sobre o que é o céu? Porque quando a gente começa a pensar sobre o que é o céu, e a gente olha as coisas dessa terra aqui, a gente percebe algo que Salomão percebeu há milhares de anos atrás. Salomão, né, a Bíblia diz que Salomão, ele foi o homem mais sábio, né, excetuando, é lógico, Jesus Cristo, ele foi o homem mais sábio desse mundo e também um homem mais rico. Então a Bíblia nos ensina que Salomão foi aquele jovem que Deus chegou na presença dele e falou a Salomão, pode pedir o que você quiser. E ele poderia ter pedido para Deus riquezas, fama, etc e tal, né, saúde. Ele não pediu nada disso, ele pediu sabedoria para poder governar o povo de Deus. E Deus gostou do pedido de Salomão e deu para Salomão, né, além de uma sabedoria, de uma inteligência, de uma capacidade fora do normal, extraordinária, deu para ele também riquezas maiores, né? Diz a Bíblia que ninguém, antes nem depois de Salomão, será tão rico, né? Nem foi, nem será tão rico quanto Salomão. Então, um homem que teve tudo que as pessoas buscam hoje em dia, né? Não se preocupam com a realidade futura, tudo que elas querem é ter o quê? É ter riqueza,
é ter saúde e é ter boa fama, ou ter fama, né? E Salomão, ele tinha tudo isso, né? A Bíblia não fala, você não vê a Bíblia falando que Salomão ele passou por doenças, por nada disso, né? Ele teve paz, inclusive, naquela época, né? Porque o pai dele, o rei Davi, foi um homem que passou por várias batalhas, por várias guerras, né? Com outras nações. E na época de Salomão, não. Além deles terem um rei sábio, além deles terem uma situação econômica extremamente privilegiada, ainda tinham paz. Então Salomão, olha só, ele foi um homem que teve riqueza, teve saúde, teve paz e teve uma capacidade, uma inteligência extraordinária para analisar isso tudo. E o que a Bíblia fala que Salomão, analisando a vida aqui na terra, qual foi a conclusão que Salomão chegou? Basta você ler, depois você pode ler na tua casa o livro de Eclesiastes. Você vai ver principalmente nesses primeiros capítulos de Eclesiastes que Salomão, ele falou o seguinte: olha, tudo que eu podia ter, tudo que os meus olhos desejaram, eu não me privei de nada. Ou seja, Salomão se lançou em profundidade para procurar sentido nessa vida, para procurar os prazeres. E ele usou todo o seu poderio econômico e toda a sua capacidade intelectual para tentar achar o sentido dessa vida, para tentar falar sobre esse mundo e sobre os prazeres desse mundo. E se você ler o livro de Eclesiastes, você vai ver que Salomão ele chega numa conclusão. Ele fala assim: vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Tudo é aflição de espírito. Tudo é passageiro. Então, quando a gente começa a pensar no céu, e a gente olha essa terra aqui, a gente chega na mesma conclusão de Salomão. A gente chega numa conclusão assim, de que tudo que às vezes é tão importante para as pessoas nessa terra, a beleza física, a fama, o dinheiro, os prazeres dessa terra, tudo isso passa. Tudo isso é extremamente passageiro, ao ponto de Salomão analisar tudo isso e chegar numa conclusão. Do alto da sua sabedoria, tudo é vaidade, tudo é passageiro, tudo é aflição de espírito. Então, quando a gente começa, nesse primeiro ponto, a pensar sobre o céu, a gente chega nessa conclusão. A gente chega na conclusão de que nós não podemos investir toda a nossa energia, não podemos investir a nossa vida, os nossos recursos totalmente nessa vida aqui. Mas nós precisamos juntar tesouros na onde? Segundo diz lá, disse Jesus, olha, nós temos que ajuntar tesouros no céu. Por quê? Porque lá no céu, aí sim nós vamos desfrutar disso. Aqui, né, diz a Bíblia, tudo é passageiro, a traça, a ferrugem, corrói tudo. Você pode ser a pessoa mais bem-sucedida desse mundo, você pode ser a pessoa mais rica desse mundo. Quando você morrer, tudo que é seu vai ficar para outras pessoas. Você pode ser a pessoa mais bonita, mais bela desse mundo. Quando você morrer, esse corpo, né, que você usa aqui na terra, tão belo, talvez, tão hábil para tantas coisas, vai ser consumido num caixão, vai ser consumido ali na terra, né? Então, tudo isso, né? Às vezes tem pessoas que são extremamente famosas, mas passam-se os anos e ninguém mais fala sobre aquelas pessoas, ou quando fala, nem sabe direito o que aquela pessoa fez. Então, tudo isso é passageiro. Então, quando a gente pensa no céu, a gente pensa de uma maneira, de um ponto de vista bíblico sobre as coisas aqui na terra. E aqui na terra também, quando a gente pensa no céu, né? A gente também tem esperança. Por quê? Porque, como eu falei do hotel, né? Aqui na Terra não tem só coisa boa. Aliás, se a gente for fazer um balanço, eu acredito que tem muito mais coisa ruim do que coisa boa. São muito maiores os momentos de tempestades, de dificuldades, de luta, do que os momentos, vamos falar assim, de prazer, de bonança, né? Então, aqui na Terra, nós passamos sim por dificuldades, nós passamos por provações, nós passamos por problemas, nós passamos por tempestades. Mas quando a gente sabe
que a gente está caminhando para o céu, tudo isso renova a nossa esperança. A gente sabe que por mais difícil que seja a situação que a gente esteja enfrentando, que é passageiro. Assim como a gente sabe que a coisa boa, né, é passageira, a gente sabe que a parte ruim, que a parte de tempestade, a parte de dificuldades, sejam elas quais forem, também é passageira. E isso renova a nossa esperança. Então, olha só, pensar sobre o céu nos mostra a realidade da vida, que tudo aqui é vaidade. Nos dá um novo ponto de vista a respeito da vida aqui na Terra. Pensar sobre o céu, em segundo lugar, nos dá esperança contra as dificuldades, contra as tempestades da vida. Em terceiro lugar, pensar sobre o céu faz a morte perder um pouquinho do seu terror para nós. Só quem realmente tem esperança do céu pode dizer, como o apóstolo Paulo disse, né? Que morrer para ele, né, era lucro muito mais. Para mim, o viver é Cristo, disse Paulo, e o morrer é lucro muito mais. Não é fácil falar isso, porque todos nós, né, convenhamos, todos nós tememos a morte. Existe um dito popular que fala assim, que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Por quê? Porque a morte é aquele vale escuro pelo qual todos nós teremos que passar e todos nós tememos. Eu já tive pessoas muito próximas de mim que, quando a pessoa encara a realidade da morte chegando, não tem jeito. A pessoa, ela tem medo de passar por aquela realidade. Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quem realmente tem uma viva esperança do céu, ele tem medo de passar pela morte, sim, mas ele não tem terror, entende? Ele não tem terror de passar por essa, sabe, aquela coisa que aquele medo insano, aquela coisa que, nossa, mas se eu morrer, não. Ele não tem mais aquele terror. Eu me lembro que há alguns anos atrás eu li a biografia do Dr. Martin Lloyd Jones, daquele que foi considerado o maior pastor do século XX, né, que viveu ali no país de Gales, que viveu na Inglaterra, um grande pregador, um grande escritor. E o Dr. Martin Lloyd Jones, no final da sua vida, já por volta de mais de 80, 81, 82 anos, ele estava com câncer, e esse câncer, ele já havia feito uma cirurgia para trás, esse câncer voltou e esse câncer se aprofundou. E quando o Dr. Martin Lloyd Jones, ele percebe que ele vai embora dessa terra, quando ele percebe que a morte está bem pertinho, e a igreja dele toda orando, né, por ele, pela cura dele, ele fala algo que eu achei muito interessante. Ele fala assim: gente, parem de orar pela minha cura. Não me privem do céu. Não me deixem esperar mais pelo céu. Você consegue entender a diferença de uma pessoa que tem a certeza de que está caminhando para o céu, da pessoa que na hora da morte não tem essa certeza? Você consegue entender o terror da pessoa que, a hora que a morte bate na porta dela, que ela sente que ela está vivendo os seus últimos dias, e ela viveu uma vida sem santificação, ela viveu uma vida sem se importar com as realidades da Bíblia, sem se importar com Deus, sem se importar em se conformar à imagem de Cristo, sem se importar em ter Jesus realmente como Salvador e ter Jesus como Senhor da vida dela. Essa pessoa, na hora da morte, ela tem um medo terrível. Porque ela tem medo do quê? De que, ao passar, ela vá se encontrar com aquela terrível realidade que a gente falou na semana passada, que é a realidade do inferno. Mas olha só, se você abraçar essa vida cristã, se você se lançar aos braços de Jesus e falar: Jesus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero santificar a minha vida, eu quero entrar por essa porta estreita, eu quero seguir por esse caminho apertado, eu quero viver diferente do que o mundo vive, eu quero viver a minha vida aqui na terra sabendo que é uma passagem, que isso aqui é como se fosse um hotel. Às vezes esse hotel é bom, às vezes esse hotel é ruim, mas isso não me importa. O que me importa é a minha vida eterna. E, Senhor, eu quero viver a minha vida eterna com Deus, com Jesus Cristo, com todos os santos, com todos aqueles
aqueles para os quais, diz a Bíblia, o céu está preparado desde a fundação do mundo. Se você é a pessoa que tem essa viva esperança, no momento da sua morte, você vai entender que é lucro, que é lucro. Você vai talvez poder falar como falou Martin Lloyd Jones: não me privem da glória. Só quem não tem terror da morte, tem medo, pode até ter medo, tem receio, mas quem não tem terror, só quem não tem terror, pode passar pela vida e atravessar o vale da morte, falando, como disse esse grande homem de Deus. E por último, pensar sobre o céu nos estimula a nos santificar. Por quê? Porque para entrar no céu você tem que ser santo. Em primeiro lugar, você tem que ser santo no sentido de ser separado por Deus, separado por Jesus Cristo, de ter sido alcançado por essa tão grande salvação. Em primeiro lugar, você tem que ter entendido que você é sim um pecador. Você não é gente boa diante de Deus como você pensa que você é. Diante de Deus, um mínimo pecado teu, um único pensamento mau, uma única atitude errada, seja de ação, seja de omissão, diante de Deus, esse único pecado seria suficiente para te condenar para todo sempre, para longe de Deus, para você não entrar no céu. Porque no céu não entra ninguém, guarde isso no seu coração, que não seja perfeito. No céu não entra ninguém que não seja totalmente santo. No céu não entra ninguém que não seja totalmente vestido pelas vestes brancas de Jesus Cristo. Que não seja banhado no sangue de Jesus Cristo, naquele sangue puro que foi derramado na cruz. No céu não entra. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a se santificar. É como diz lá no livro, que escreveu o apóstolo João, na primeira carta do apóstolo João, que todos que têm essa esperança de um dia entrar em novos céus e nova terra, essa esperança de ter um novo corpo, um corpo glorificado, uma mente que não peca mais, um corpo que não peca mais, um corpo totalmente santo, totalmente diferente desse que nós temos aqui na terra, que é propenso, que nasceu em pecado. Todo aquele que tem essa esperança maravilhosa de viver a vida eterna com Deus, ele se santifica. Diz lá, todo aquele que nele tem essa viva esperança, 1 João 3,3, santifica-se a si mesmo, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Quem tem essa esperança, quem pensa no céu, entendeu que o céu é um lugar para pessoas preparadas. E aonde é que começa essa preparação? Aqui. Começa aqui na terra. Você não vai ter tempo para se preparar na hora da tua morte, entende? Você não vai ter tempo para se preparar do lado de lá. Não vai ter uma fase lá para você poder se preparar. É aqui, é agora que a gente começa a se preparar. É aqui que a gente começa a mudar a nossa mente. É aqui que a gente começa a mudar os nossos desejos. É aqui que a gente começa a nadar contra a correnteza, viver uma vida diferente, viver uma vida para Deus, viver uma vida em função de Deus. É aqui. Você não fizer isso aqui, você não vai ter a chance do lado de lá. É isso que nós lemos aqui. É isso que a Bíblia fala. Então, pensar sobre o céu nos ajuda a quê? Nos ajuda a nos santificar, a purificar a nossa vida. Então, essa doutrina da santificação ela é extremamente impopular. Por quê? Porque, como eu disse no início, o povo não está preocupado com isso aqui, não. O povo quer viver essa vida aqui da melhor maneira possível, curtir o momento, entende? Mas aquele que realmente é um cristão verdadeiro, aquele cristão bíblico que eu expliquei para vocês lá na introdução, ele se preocupa com a sua santificação, porque ele sabe que sem santidade, sem santificação, ninguém verá a Deus, porque ele sabe que foi o próprio Deus, são palavras que saíram dos lábios do próprio Deus: sejam santos como eu sou santo. Então esse cristão que pensa sobre o céu, ele entrou nessa guerra, a guerra contra o mundo, a guerra contra a sua própria carne pecadora, contra o pecado, a guerra contra Satanás, a guerra pela santidade cristã.
Pensar sobre o céu nos estimula em tudo isso. Em segundo lugar, eu falei para vocês, nós passamos agora para o nosso segundo ponto. Nós precisamos entender o que é o céu. O que é o céu? O céu, se a gente estudar a Bíblia, ele é um estado, eu quero que você guarde isso no teu coração, o céu é um estado e um lugar de felicidade eterna. Então, em primeiro lugar, o céu é um estado, você vai se sentir feliz para sempre. E é um lugar onde você vai ser feliz para sempre. Serão novos céus e nova terra onde você vai ser um bem-aventurado, um feliz para todo sempre. Por que para sempre? É importante frisar isso. Porque o cristão, aquele que é filho de Deus, ele já é feliz aqui na terra. Ele é feliz porque quando ele entende que ele está caminhando para o céu, quando ele entende que ele tem todos esses tesouros para ele, quando ele entende que ele tem uma vida eterna maravilhosa na presença de Deus, na presença das pessoas que partiram em Cristo que ele ama, quando ele entende que ele vai viver num lugar que nós vamos falar aqui para frente, que não tem mais dor, não tem mais morte, não tem mais todas essas mazelas que tem aqui, ele é feliz. Só que nem sempre ele está feliz, né? Essa é uma realidade. Às vezes nós perdemos o nosso emprego, às vezes nosso negócio está mal, às vezes alguém da nossa família ou nós mesmos estamos padecendo com um problema de saúde, às vezes a gente está preocupado com alguma questão, com algum problema dessa vida, preocupado com um filho, com um pai, com um parente, com um amigo. Enfim, nem sempre a gente está feliz, entende? A gente é feliz por ter Cristo, mas nem sempre a gente está feliz. Às vezes a gente está triste aqui na terra, às vezes a gente está chorando. Mas o céu é um lugar e um estado, grave isso no teu coração, de felicidade eterna. A Bíblia também ensina, em segundo lugar, que o céu é um local de repouso. A Bíblia fala lá em Hebreus que resta ainda um repouso para o povo de Deus. Ou, se a gente procurar lá no grego, resta ainda um sábado para o povo de Deus. Então, Cristo é colocado no Novo Testamento como sendo o nosso sábado, como sendo o nosso repouso, aquele que conquistou para nós esse repouso. A vida aqui na Terra, às vezes, ela é extremamente cansativa. Às vezes você que está me ouvindo através dessa mensagem, através do Facebook, ou talvez através do estudo que vai ser postado no YouTube, às vezes você está cansado de tanta coisa. Às vezes você está cansado de tentar ganhar a vida, você está cansado por causas econômicas, por um período difícil como esse do Covid que a gente está vivendo. Às vezes você está cansado fisicamente, às vezes você está cansado moralmente, você tem lutado para se manter na presença de Deus, você tem lutado com... Às vezes você pode ser um pastor, você pode ser um líder cristão e parece que você está dando murro em ponta de faca, né? Numa situação tão difícil. Às vezes você está cansado emocionalmente, enfim, nós nos cansamos por tantos motivos, nós nos cansamos até espiritualmente, às vezes a gente se sente espiritualmente cansado, abatido, fraco. Mas a Bíblia fala que resta um repouso para o povo de Deus, e o céu é esse lugar de repouso. Em terceiro lugar, eu quero te falar que o céu é um lugar de beleza indescritível. Não dá para descrever. Eu poderia ficar aqui nesse domingo o dia inteiro tentando descrever a beleza do céu, mas como? A minha mente humana, a minha mente afetada pelo pecado, ela não vai conseguir te descrever. O que eu posso te dizer é o seguinte: a Bíblia começa falando sobre um jardim que Deus preparou para o homem e para a mulher, chamado Jardim do Éden. Quando a gente olha um jardim maravilhoso, acho que são poucas coisas nesse mundo que são tão prazerosas de contemplar como um jardim, um lugar onde a natureza é exuberante, é maravilhosa, a gente tem belas árvores, belas sombras ali para poder nos deleitar, para podermos descansar, flores, frutos maravilhosos, com aromas, com cores maravilhosas. Então, o céu é muito mais do que isso. O céu é algo que não dá para descrever, que é algo que, como diz a Bíblia, é algo que não passou ainda pelo nosso coração, não passou pela nossa mente, que a gente nem é capaz de imaginar, de tão bom, de tão belo. É a beleza que Deus preparou para nós lá no céu.
É um lugar também, né, além de ser um lugar de descanso, além de ser um lugar de felicidade eterna, além de ser um paraíso de beleza indescritível, é um lugar de festa, é um lugar de celebração por toda a eternidade. Sabe aquela festa gostosa? Não aquela festa que você fala assim, nossa, se eu pudesse eu não iria. Aquela festa que tem ali os teus amigos, as tuas pessoas mais íntimas, que você quer conversar com aquele pessoal todo, que você quer curtir realmente aquela festa. O céu é esse lugar. É um lugar de celebração eterna, é um lugar de adoração eterna, é um lugar maravilhoso que nós vamos estar para sempre comemorando, que nós vamos estar para sempre adorando o nosso Deus. É esse lugar que é o céu. É um lugar de celebração eterna. E o mais importante em a gente entender o que é o céu é o local da presença de Deus. Deus está lá e Deus continuará lá com todo o seu povo para todo sempre. Hoje Ele está aqui conosco, em nosso coração. Você que tem Jesus, Deus está no teu coração através do Espírito Santo, mas um dia você estará junto a Ele. Hoje nós habitamos em Cristo através da sua palavra e através do seu Espírito Santo, mas a Bíblia fala que um dia nós o veremos como Ele é. Você está entendendo? Você vai ver Jesus Cristo como você está me vendo através desse vídeo. Você vai vê-lo face a face, você vai ter comunhão com Ele para todo sempre. O céu é o lugar da presença de Deus. O que é mais terrível sobre aquilo que nós falamos na semana passada, sobre a realidade do inferno, é que o inferno é um lugar onde não há Deus. Deus não estará lá. Não estará lá. Para todo sempre Deus não estará lá. E isso é o que faz do inferno mais terrível do que tudo aquilo que eu descrevi na semana passada. Mas o céu é um lugar onde Deus estará conosco, onde Deus estará com os seus santos para todo o sempre. Terceiro e último ponto. O que tem no céu e o que não tem no céu. Quem entra no céu e quem não entra no céu. Eu quero encerrar lendo aqui no nosso texto e mostrando um pouquinho para você. Estou dando só uma pinceladinha, tá? Só para a gente começar a entender. Seria necessário realmente vários estudos aqui para falar a respeito do céu. Mas para a gente não se prolongar muito, eu quero ser bem breve contigo e quero falar algumas coisas importantes que tem no céu e que não vai ter no céu. E quem entra e quem não entra no céu. Vamos olhar aqui no nosso texto bíblico, né? Aqui no versículo 3 fala assim, que ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam o tabernáculo de Deus no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Olha que bênção, irmãos. O próprio Deus estará com eles. É o que eu acabei de falar para vocês aqui agora. E eles serão o seu povo. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Então a primeira coisa que não vai ter no céu é choro. Choro é uma das coisas que mais tem aqui nessa terra, né? A gente nasce chorando, a gente vive chorando por muitos motivos, muitas coisas. E quando a gente morre, lá no nome, você não vai chorar, né? Porque você morreu, mas alguém vai chorar por você. Ou se alguém íntimo seu morreu, você vai chorar por esse alguém íntimo. Então, a vida aqui na terra, a Bíblia fala que a vida aqui na terra é uma vida permeada de choro. Mas lá no céu, fala aqui nesse versículo maravilhoso, que Deus enxugará de nossos olhos toda a lágrima. Por que Ele vai enxugar de nossos olhos toda a lágrima? Porque aqui, né, na vida nós temos tristeza, nós temos tribulações, como eu falei agora há pouco para vocês. Mas lá no céu, olha que maravilhoso, fala assim, que não haverá nem morte, nem tristeza. Lá é lugar de felicidade eterna. Como nós falamos, é um lugar em que você vai ser feliz e estar feliz a todos os momentos. Então, em primeiro lugar, no céu não tem o quê? Não tem choro. No céu está falando aqui que não haverá mais dor. Aqui no mundo nós temos dores, não só dores físicas, né, de doenças. Nós temos dores emocionais, nós temos dores morais. Nós temos vários tipos de dores aqui na terra. Mas lá no céu não haverá mais dor. E o nosso grande inimigo também não estará lá. Não, fala assim que no céu não haverá mais morte. A palavra morte, ela indica uma separação. Se você observar no versículo 1 desse capítulo,
fala assim que vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra, que é esse que a gente está, já não existiam. E o mar também não mais existia. A gente sabe que a linguagem de Apocalipse é uma linguagem figurada. Então, o que está falando aqui? Ah, não vai ter mar lá, né? Eu gostaria muito que naquele novo céu e nova terra houvesse o mar. Então, a Bíblia está falando aqui de uma maneira figurada. Ela não está falando que não vai ter mar, né? Como a gente conhece, né? Até porque, se a gente entender um pouquinho sobre o que a Bíblia está falando, a Bíblia está falando o seguinte, que essa realidade aqui vai ser extirpada, ela vai ser transformada, né? E haverá aqui um novo céu e uma nova terra. Não está falando que vai explodir a terra, entendeu? Está falando o quê? Que tudo isso vai ser eliminado, né? E vai dar origem a um novo céu e uma nova terra. E lá não vai haver o quê? Mar. O que significa a palavra mar aqui? Significa que não haverá separação. Lá não vai ter mais morte. Se tem uma coisa, um negócio, que aqui na Terra, se essa Terra demorar mais 2000 anos, né, antes de Jesus voltar, antes de se cumprir essa palavra aqui, se tem um negócio que ninguém quer entrar nesse negócio, poucos, né, querem se aventurar, mas esse negócio vai continuar a ter daqui 2000 anos, é funerária. Entende? Tudo pode mudar. Mas funerária, sabe, agente funerário, uma maneira de fazer uma cerimônia, isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Mas lá no céu, se tem uma profissão, se tem algo que não haverá lá no céu, nesse novo céu e nessa nova terra, né? E tem gente que tem uma visão muito errada desse novo céu e dessa nova terra. Tem gente que tem aquela visão que a gente vai ficar numa nuvem tocando uma harpazinha, né? Aquela coisa tediosa. Não, nós vamos lá, nós vamos trabalhar lá no céu para Deus, nós vamos servir a Deus, nós vamos ter uma vida de atividade, mas uma vida sem cansaço, uma vida sem dor, uma vida de gozo, uma vida de paz, uma vida de alegria, mas sim uma vida de adoração, uma vida de serviço a Deus lá. Só que nesse serviço você pode esquecer, agente funerário não vai ter. Por quê? Porque no céu não há mais morte, não há mais o terrível aguilhão, a terrível separação que a morte nos traz. E o que tem no céu? O que tem no céu? Em primeiro lugar, fala aqui de um novo tabernáculo. Se a gente estudar a doutrina cristã, a gente vai descobrir, né? Paulo fala muito sobre isso no livro aos Romanos, que nós vamos ter um corpo glorificado. Paulo vai explicar o seguinte, que esse tabernáculo, aí ele está falando sobre o corpo, sobre essa carne que nós temos aqui, ela será desfeita. Quando alguém chega na porta da morte, né? Quando alguém, imagina alguém muito doente, é como se esse tabernáculo, esse corpo estivesse caindo, né? A casa dele está caindo, literalmente falando. Mas há o que? Um novo corpo, um corpo glorificado. Nós seremos como Cristo. Nós teremos um novo corpo, um corpo sem limites, né? Então, lá no céu, o que vai ter? Vai ter essa nova casa. A nova casa no sentido de nós termos um novo corpo e acredito que uma nova morada. Talvez aqui na Terra você tenha aquela casinha simples, aquela casinha que precisava de tantas reformas, precisava de móveis novos. Mas lá no céu nós acreditamos que há o quê? Uma grande mansão, uma grande morada separada para nós lá. No Evangelho, Jesus falou o seguinte, que lá há muitas moradas, e que se não fosse assim, ele falaria que vai nos preparar lugar. Então eu acredito que há uma casa maravilhosa para nós, lá no céu. Como é que vai ser essa casa? Não sei. Talvez seja a sua casa dos sonhos, talvez seja melhor do que o que você talvez você jamais imaginou, não sei. Mas há um novo corpo para nós, um novo tabernáculo, né? Que não vai se desfazer mais, que não vai mais ser contaminado pelo pecado. Nós não vamos ter mais maus pensamentos, nós não vamos cair em tentações, nós não vamos sofrer doenças, nós não vamos ser ansiosos lá no céu, nós não vamos ser preocupados lá no céu, nós não vamos ter nada que nos perturbe, nós vamos ter uma nova mente, um novo corpo e uma nova casa. E o que é maravilhoso, além de tudo isso, nós vamos ter um prazer celestial maravilhoso. Prazer que a gente nem faz ideia aqui na Terra. Aqui na Terra, aquele que tem Jesus Cristo, ele começa a ter um vislumbre do que é o prazer celestial. Só que aquele que não tem Jesus Cristo, aquele que não é salvo, ele não sabe nada desse prazer.
Ele não sabe o que é um prazer espiritual. Para ele, os prazeres são os prazeres da carne, de um alimento, do sexo, os prazeres que o dinheiro pode comprar. São esses prazeres que ele conhece. Então, olha só, se você não começar a se santificar aqui na terra, se você não começar a se preparar de uma maneira que você tenha prazer nas coisas de Deus, você ter prazer em orar a Deus, você ter prazer em estudar a palavra de Deus, você ter prazer em ouvir de Deus, você ter prazer em ler um bom livro cristão, você ter prazer em estar na presença de Deus em oração, você ter prazer em estar na casa de Deus, você ter prazer em ouvir falar. Se você não tem prazer nisso, não pense que você vai ter prazer lá no céu. Entende? A pessoa aqui na terra, que o prazer dela, você fala assim, mas vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ouvir uma mensagem cristã, vamos até a igreja. Não, isso é muito chato, isso é muito ruim, tá? Não quero, não gosto. Muito melhor ir lá pro churrasco, muito melhor ir lá pro bar, escutar umas piadas imorais lá, é muito mais divertido isso. Você acha que essa pessoa vai ter prazer no céu? É lógico que ela não vai ter prazer. O céu é um lugar de prazeres celestiais, é um lugar que vai haver a música dos anjos, a música de Deus, que nós vamos nos deleitar na presença de Deus para todo o sempre. E para encerrar, eu vou encerrar agora. Quem é que entra e quem é que não entra no céu? Olha só, no versículo de número 8 fala assim: que os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de todos os ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Esse pessoal não vai entrar. Esse pessoal não vai entrar. Então, o pessoal que não se preocupa em se santificar para ir no caminho contrário a isso que fala aqui, pessoal que não se preocupa em purificar a sua vida para estar na presença de Deus, que pode ser identificado com isso aqui, ó. E às vezes você está olhando isso aqui, você fala assim, não, mas peraí, eu não sou adúltero, eu não sou assassino. Não. Vai lá no Sermão do Monte e vai entender o que é ser um adúltero lá, o que é ser um assassino de acordo com o padrão de Jesus. Você vai entender que o padrão é muito maior do que o que você imagina. Muito maior do que o que você imagina. Então quem que é que vai entrar no céu? É aquele que recebeu Jesus, como eu disse lá no início. Jesus é para ele o Cordeiro da vida, Jesus é para ele o Salvador e ele quer servir esse Jesus aqui na terra, ele quer obedecer esse Jesus aqui na terra. Ele quer se santificar, ele entende que ele faz parte desse povo santo, desse povo que diz lá Tito, que fala assim que é um povo zeloso de boas obras. É um povo que foi preparado por Deus e que está sendo preparado por Deus. É um povo que quanto mais ele se achega à presença de Deus, a Bíblia fala o seguinte, que Deus é luz e que nele não há treva nenhuma. Então quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vemos os nossos defeitos, nossas misérias, mais nós vemos os nossos pecados, mais nós vemos as nossas imperfeições e mais nós nos lançamos nos braços de Cristo desesperadamente. Senhor Jesus Cristo, me ajuda. Se não for o Senhor registrar o meu nome no livro da vida, se não for o Senhor cumprir a lei por mim, se não for o Senhor pagar pelos meus pecados, eu nunca estarei lá. Eu nunca estarei lá. E você entende isso. E como você entende que Jesus fez isso por você na cruz, você é grato. E como você entende que você é grato, você não tem uma graça barata na tua vida. Sabe aquele sujeito que fala assim, mas eu fui batizado. Eu tomei ceia na última ceia. Mas eu sou católico. Eu sou protestante, eu sou batista, eu sou metodista, eu sou não sei do que, da igreja tal. Nada disso passa a ter valor para você. O que é mais importante para você é saber que Jesus é esse colete salva-vida, que Jesus é esse grande tesouro. E que como Jesus, ele abriu aquela porta estreita e você passou por aquela porta estreita, então agora você quer seguir no caminho apertado da santificação. Você quer se purificar para Deus, você quer agradar a Deus através da sua vida. Isso é doutrina da santificação. E a Bíblia termina falando quem entra no céu. E eu termino lendo novamente aqui para você o versículo de número 27, que fala assim:
nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso e enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Um grande pregador, certa feita, falou o seguinte, que naquele dia, no dia do juízo final, no dia do grande julgamento, que nós já tratamos aqui em outros estudos sobre a santificação, que vai ser aberto 2 livros. Num livro, que é o livro das tuas obras. E aí Jesus vai lá e abre aquele livro e olha a tua coluna de débitos e créditos, e você tem muito mais débito do que crédito. Por aquele livro você estaria condenado. E aí Deus fala para Jesus, olha, abre o outro livro aí. E aí Jesus vai lá e pega o outro livro, que é o livro da vida. Vê se o nome dele está escrito aí. Aí Jesus abre e o teu nome está lá. E aí Jesus olha para o pai e fala assim, pai, eu paguei por ele. Eu realizei as boas obras por ele. Eu entreguei a minha vida para poder salvar a vida dele. Eu realizei a justiça no lugar dele. E ele levou uma vida tentando me honrar, tentando se santificar, lutando contra o pecado, lutando contra o mundo, lutando contra o mal, buscando fazer a tua vontade. Pai, ele não foi perfeito, eu sei que ele não foi perfeito, mas eu fui perfeito por ele. E o nome dele está aqui, Pai, está aqui no livro da vida. E aí Deus vai olhar para você e vai falar aquelas palavras que todo cristão bíblico verdadeiro quer ouvir. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel. Sobre uma luta pequena, passageira, para se santificar. Sobre o pouco foste fiel. Sobre o muito te colocarei. Entra para o reino, para o gozo do seu Senhor, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde benditos do meu Pai e entrem nesse reino, e aqui estaremos no céu para todo sempre. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que essa realidade do céu possa ocupar a mente de vocês todos os dias, a nossa mente todos os dias da nossa vida, de maneira que todos os dias da nossa vida a gente saiba que aqui nós estamos de passagem, que aqui nós estamos a caminho do céu, e que por isso, porque temos essa viva esperança, vamos nos santificar, porque o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é no céu com Deus. Muito obrigado a todos vocês, eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Amém.